Fala fera, eu sou o professor Bernardo, professor de Física aqui do Tchê Concursos e dando continuidade à nossa série de dicas sobre o Enem, vem comigo que eu tenho uma quentíssima para ti. Outra questão que é certa no Enem 2019, absolutamente certa fera, é a questão de leis de Newton. Toda a prova do Enem sempre traz uma questão específica sobre leis de Newton, geralmente uma questão teórica, que envolve a questão de diferença entre as leis. Então o cara tem que dominar essa diferença entre cada uma das leis para poder matar a questão teórica que o Enem traz. Então, em um primeiro momento, às vezes o exercício vai te trazer primeira lei, lei da inércia. Segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei, a lei da ação e reação. Só que cuidado, tu tem que associar o nome especificamente com a lei que ele se refere. O cara, às vezes, na hora da prova, ele vai botar no enunciado a terceira lei de Newton, e tu tem que lembrar que é a lei da ação e reação. Primeira lei de Newton, o cara tem que associar com a lei da inércia, nem sempre ele vai dizer a palavra. Muito bem. Nesse sentido, tem que saber o que significa cada uma delas. A primeira lei de Newton é a lei que eu gosto muito de associar com o ônibus, né? Quando a gente está dentro de um ônibus, o nosso corpo tende a fazer aquilo que ele já estava fazendo. Eu costumo dizer para os meus alunos que o nosso corpo é um corpo preguiçoso. Ele faz o que já estava fazendo. Essa é a tendência. Então, por exemplo, o cara está de pé no ônibus. Quando o motorista acelera para andar, a tendência do corpo da gente é ficar parado lá onde ele estava. Por isso que o corpo vai para trás. Da mesma forma, quando ele está andando e o motorista vai frear, a tendência do nosso corpo é seguir no movimento que já estava. Logo, quando o motorista vai frear, o nosso corpo vai para frente. Então isso é importante que tu saiba. Se o corpo está em repouso, a tendência dele é permanecer nesse repouso. E se o corpo está em MRU, em movimento retilíneo uniforme, a tendência dele é continuar nesse MRU. Né? Uma coisa que eles gostam muito de contextualizar é a questão do cinto de segurança. Por que ele existe? Né? Qual lei de Newton está envolvida no cinto de segurança? O cinto de segurança, ele vai atravessar a pessoa aqui, né, e vai segurar ela. Quando o motorista freia, a tendência do corpo é que ele continue andando. E o cinto de segurança está para segurar esse movimento, para que tu não vá para frente e não te machuque. Então, primeira lei de Newton, lei da inércia. Segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Tem uma equação que Newton traz para a gente, né, estudando a questão da força, que é a seguinte: a força resultante é a massa do corpo vezes a sua aceleração. Né? Tem vários macetes para isso, né? A força é a mãe da aceleração. E ela realmente é a mãe da aceleração, porque se não tem força, não tem aceleração. Te liga nisso. Eu gosto de pensar nessa parte da matéria, fazendo uma associação, uma pessoa andando de skate. Né? A pessoa sobe no skate, está aprendendo a se equilibrar e pede que alguém dê uma empurradinha para que ela ande. Então é o seguinte, quanto maior for a força que tu empurrar essa pessoa, mais ela vai avançar, maior vai ser a sua aceleração. Ou seja, quanto maior for a força que tu empurrar ela, maior vai ser a sua aceleração. São duas grandezas que a gente chama diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também vai aumentar. De forma contrária, a gente tem a questão da massa. Imagina uma pessoa bem magrinha em cima do skate e uma pessoa com um sobrepeso em cima do skate. Quando tu empurrar as duas ao mesmo tempo, com a mesma força, o que vai acontecer? Aquela que tiver a maior massa tende a andar menos, vai ser mais difícil para ela andar, ou seja, a sua aceleração vai ser menor. Então a gente diz que são grandezas inversamente proporcionais. Essa é a segunda lei. Geralmente, exercícios de cálculo envolvendo leis de Newton, elas estão dentro da segunda lei de Newton, onde tu vai ter que usar a equação da força é a mãe da aceleração. Não te esquece dessa equação. Um detalhe importante, quando a gente vai na balança, em uma farmácia, por exemplo, a gente não mede o nosso peso, a gente vai lá e mede a nossa massa.
Essa equação aqui, para calcular o peso, ela vem desta mesma equação que a gente acabou de ver, né? O peso é uma força, nós temos uma determinada massa, que é o que a gente vê lá na balança, e aqui tem a gravidade, que é a aceleração que vai gerar o peso. Então pensa comigo, aluno, olha aqui, ó, camisetas PMG, certo? Para te calcular o teu peso, não esquece, o nosso peso varia conforme a gravidade, mas a nossa massa não varia. Se a gente pensar na Lua, por exemplo, se eu vou para a Lua, dar um passeio na Lua, o que vai acontecer lá? A minha massa segue exatamente a mesma, porém, o meu peso vai mudar. A gravidade da Lua ela é 6 vezes menor. Logo, se eu for para a Lua, o meu peso vai diminuir se eu comparar com o peso na Terra. Mas não esquece, a minha massa segue sempre a mesma. Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Ou seja, para toda ação, tu vai ter uma resposta, uma reação, que ela vai ser exatamente na mesma intensidade, na mesma direção, porém em sentidos contrários. Eu gosto de dizer que essa aqui é a lei do soco. Se tu resolve dar um soco na parede, o que vai acontecer? Por que dói a mão da gente quando a gente dá um soco na parede? Porque enquanto tu dá um soco na parede, a parede vai te responder com outro soco, de mesma intensidade, na mesma direção, tudo na horizontal, porém em sentidos contrários. Enquanto o teu soco vai para um lado, o da parede vem do outro, certo? Então, mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Aluno, tu que vai fazer o Enem e realmente quer ser fera, te liga nessa dica aqui. É o maior pega-ratão que existe em provas de Enem ou vestibulares de federais, certo? Questões teóricas envolvendo leis de Newton, que geralmente, na minha concepção, são mais difíceis do que as questões de cálculo, ela vai envolver isto aqui. Então, olha bem, tem 2 casos que a gente precisa estudar. No teu exercício lá, ou no caso que o exercício vai te contar, a gente pode ter uma força resultante zero ou uma força resultante que não é zero. Ela não existir e existir. Quando ela é igual a zero, né? Quando ela não existe, força resultante zero, nós temos 2 casos. Ou o teu corpo vai estar em repouso, ou ele vai estar em MRU. Então te liga, se essa caneta, pra gente, ela está em repouso, eu posso afirmar que a força resultante sobre ela é zero. Mas cuidado, nem sempre que a força resultante é zero, vai estar em repouso. Existe uma possibilidade que é estar em movimento retilíneo uniforme, que a gente diz que é um equilíbrio cinético. Quando houver o repouso, é um equilíbrio chamado estático. Então, cuidado com isso. Lembra dessa associação aqui também. E um segundo caso é o seguinte, quando existir uma força resultante, a gente pode dizer que o corpo está em MRUV, né? Ou seja, sempre que aparecer uma força, a gente pode dizer que existe aceleração, porque esse é o movimento com aceleração. E nesse caso, tu pode usar a nossa formulinha, nossa equaçãozinha lá do Newton, que é força resultante é a massa vezes a aceleração. Aluno, fica aí uma dica teórica de leis de Newton para ti. Então, olha só, curte a nossa página, ativa o sininho para que tu fique sempre ligado quando novas dicas de física vierem para ti. Certo? Valeu!